Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é Meu aluno perguntou. A proposta de uma discussão com a escola para que nós possamos conversar sobre a sexualidade no dia a dia dos nossos. E a convidada de hoje é a psicopedagoga Adriana de Giacomo, diretora do Colégio Dom Rafael. Olá, Tô querida. chegando. Oi, querida. Tudo Tá bem? na hora já. Tudo Não, e você? bem também. É sempre uma alegria, né, te ver. Ai, E a obrigada, Grazi. A alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui hoje, novamente falando sobre um assunto tão relevante para nós, né? Eu sei que tu estava se apresentando, me apresentando, continua. Depois eu me apresento de novo para a tua audiência. tá certo, querida. Então, assim, como eu estava falando, né, a proposta da live de hoje, a pedidos, né, que nós pudéssemos trazer novamente a escola para essa discussão, diante de tantas polêmicas que a gente tem vivido nesses últimos dias. E eu sou completamente a favor de uma educação sexual emancipatória, intencional. Mas quero dizer que a convidada de hoje é Adriana de Giacomo, diretora do Colégio Dom Rafael. A nossa convidada, ela é pedagoga, psicopedagoga e está aqui para dialogar conosco sobre esse tema, né, tão instigante, mas ainda carregado de muitos mitos, tabus, preconceitos e que tem dado nessa barbaridade que a gente tem visto, né, como a questão do estupro dessa menina, né, de vulnerável, dessa criança de 10 anos de idade. E o título dessa live, né, Meu aluno perguntou, e nada melhor, diante de todas as circunstâncias que a gente está vivendo, né, Adri? A pergunta é, quem pode tocar no meu pipi? Quem pode tocar na minha xoxota, né? Pepeca, perereca, os nomes que as crianças nos trazem, né? Então é uma pergunta extremamente pertinente, lembrando que os nomes corretos, né, da pepeca, da popoca, da xexeca é vulva e do pipi, do popô, do pintinho, né, é pênis, né? São nomes importantes que as crianças saibam. Como é que tu como é que tu te deparasse com essa notícia? Porque quem trabalha com criança, para quem tem filhos pequenos, ó, Foi, é muito foi. coração. Né? Primeiro, enquanto as pessoas entram, eu quero te agradecer por mais esse convite. Eu penso, Grazi, que é sempre uma oportunidade incrível da gente trazer esse assunto. Hoje as redes sociais nos permitem isso, né? Nos permitem a gente trocar essas ideias, agregando sempre Hum, conteúdo para as pessoas. Acho que isso é fundamental, essa discussão é fantástica. E eu te hum, agradeço por dar a oportunidade para mim, de através, né, de mim e da escola, trazer essa discussão novamente à tona. uhum. Eu fiquei muito impactada com essa notícia, né, do estupro dessa menina de 10 anos, que vinha sendo abusada desde os 6 anos de idade. Nossa live já estava marcada, então já veio muito pulsantemente para mim esse assunto, para a gente trazer. Porque quando, né, o meu aluno pergunta, ou ele comenta, prof, o titio mexeu na minha pepeca, xuxota, né? O nome. A gente acolhe, se eu aprendi com você, a gente acolhe, mas o nome correto é vulva, né? No caso dessa menina, mas pode ser também um menino. Meninos são muito abusados, né? Meninos são muito abusados, muito mais do que a gente imagina. Então, quando o nosso aluno, a nossa aluna traz isso, o que que a escola faz, né? Como é que a escola se posiciona? Como é que a escola vê? E como que a escola trabalha? Hoje, e até escrevi no meu feed, e depois eu vi que tu também tinhas escrito no teu feed, como a nossa introdução sobre esse assunto, né? De como a sexualidade ela vem permeada de mitos, tabus, preconceitos. Eu sou de uma geração, eu sou de uma época em que o meu pai jamais falaria isso comigo, né? Meu pai jamais sentaria comigo para falar sobre, para me educar sexualmente, né? Muito O meu menos a também não minha mãe. falou. Sim. Não falou. Então,
parte do que eu aprendi na minha vida escolar foi na minha escola, que era uma escola católica super preconceituosa, sabe? Machista, sexista, entre outros, né? Que ainda bem que fechou. E a gente trouxe essa carga de que falar sobre sexualidade é feio, não pode, ai, 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 não fala isso. E graças a Deus, a gente, né, principalmente eu e você, a gente partiu para sermos do ramo da educação, justamente para tirarmos todos esses mitos e fazer diferença na vida das nossas crianças. Quando essa notícia chegou, e a pergunta, né, do nosso aluno é: prof, o titio tá mexendo na minha xixeca? Eu fiquei tremendo, assim, para falar mesmo, né? Muito empolgada para falar sobre isso. Porque a gente pode fazer a diferença sim, Grazi. Nós e a família, né? Nós, como escola, a gente não está sozinho. A gente não consegue trabalhar sozinho, abordar esse assunto sozinho. Porque a gente não consegue se impor ao que a família tem como educação mesmo, né? Essa educação que vem de casa, né? Esses valores. A gente não pode se impor aos valores da família. Mas quando a escola tem dentro da sua política pedagógica esse tema de uma criança. Sim. E aí, Grazi, antes de eu também continuar nesse assunto, eu queria saber de você, que é uma doutora, PhD em educação sexual, minha linda, minha amiga, que orgulho de saber de você. Como é que a educação sexual previne a violência? O que você acha? Então, o trabalho da educação sexual é justamente na prevenção, né? O que acontece hoje, ou sempre? Eu já estou uns 20, 21 anos nesse trabalho, né? As escolas, de uma forma geral, com exceção da tua e de algumas, né? Ela faz o quê? Acontece a gravidez, acontece um estupro, acontece algum fato marcante e ela chama um profissional para apagar aquele fogo, né? Aquela situação pontual. Quando não acontece um trabalho, um projeto de educação sexual, né? Juntamente com um projeto político-pedagógico, juntamente com as famílias. É muito importante o envolvimento das famílias nesse projeto. A família, ela precisa compreender, né, que juntas, escola e família, são muito mais fortes, né? E aquilo que a gente já falou na outra live, a gente precisa mostrar segurança, né? Mostrar credibilidade para as nossas crianças e também para os nossos adolescentes. Somos nós, escola e família, que podemos e devemos, né? Aí tem o Estatuto da Criança, a Constituição, que nós precisamos prevenir a criança de todo mal, né? Da saúde, educação e tudo isso. E acaba não acontecendo, né? Ontem, inclusive, falando com o promotor Murilo, né? Teu irmão querido, que esteve ontem na live, Querido. quanto, né? É que é preciso ser feito realmente para se trabalhar essas questões. E ele focou muito, obviamente, na questão das políticas públicas existentes para os casos. E o meu foco é na prevenção, porque nós precisamos, sabe, mudar essa realidade. Entretanto, precisamos, né, trabalhar com as questões que estão aí. Nossas crianças estão nas escolas, muitas famílias, né, pais em casa, carregados de mitos e tabus e preconceitos, que não sabem como abordar, é aquilo que eu costumo dizer e vou falar novamente, né? Não se sintam culpados por não saber, as gerações foram nos passando, né, essa questão dessa quantidade, né, de mitos, a sexualidade, algo pecaminoso, educação sexual na educação infantil, vamos falar de sexo, meu filho, não, né? Então, assim, tudo bem. Esses pais, essas famílias que tiveram essa formação
esses professores, gestores, né, equipe pedagógica que tiveram essa formação, ok. Mas vão se formar, vão se informar, vão buscar conhecimento, porque a atualidade está aí. E está nos mostrando, ainda há pouco eu vi, são 7 estupros, não, são 7 abortos por dia no Brasil, de criança entre 10 e 14 anos. Então, assim, a gente teve um caso agora chocante, né, que repercutiu nacionalmente e internacionalmente, mas essa é uma realidade vivida, ó, há muito tempo. Então, quando tu me perguntas o que, né, enquanto pesquisadora nessa área, atuante nessa área, nós precisamos de uma educação sexual intencional, emancipatória, no início do ano, projeto político-pedagógico, escola, comunidade educativa e as famílias, elas têm que ser chamadas para cumprir o seu papel, enquanto família, enquanto escola, né? Somente assim a gente vai poder ter uma realidade diferente, né? Somente assim. Agora, pensando num outro lado, para mudar essa sociedade, aí sim, as universidades, elas precisam inserir, assim como a UDESC que nós tivemos, né? Essa formação, essa disciplina obrigatória no currículo, as universidades, muito mais, porque eu sei que já estão ampliando, mas são muito poucas ainda, então muito mais universidades precisam trabalhar com a temática da educação sexual na formação dos professores, né? Então é uma outra questão para a gente poder ter pais, né? Porque quem é que vai para a universidade? São os jovens. Saíram do ensino médio, vão para a universidade. Futuros papais, mamães, né? Titios, enfim, quem não for ter filho. Essa geração vai ter que vir diferente. Então, a educação sexual, ela precisa trabalhar desde os mais pequenos. Então, isso, quando tu falas, né, de educação sexual intencional, eu vibro, porque a gente que teve a graça, né, de estudar numa instituição de ensino onde as nossas professoras são mestras em educação sexual, né? São autoras, pesquisadoras, doutoras como você. Isso me vem na cabeça o privilégio que as nossas crianças têm de serem meus alunos, né? Sem falsa modéstia. Porque eu acho que a minha coordenadora, ela também é formada em educação sexual. Então, as nossas discussões são muito naturais a respeito disso, né? Então, Grazi, quando esse assunto ele vem agora, né, de uma forma impactante, como tu falou, acontece o tempo todo, mas agora veio à tona, né? Puxa, ó, existe. O que estão se fazendo? Quem está fazendo alguma coisa? Existe alguém fazendo, meu Deus, para me ajudar a orientar o meu aluno, o meu filho? Sim, existe. Existem escolas como a nossa que estão, sim, preocupadas em como organizar isso desde sempre. E antes de eu falando com a Mariana, a gente começa a trabalhar com educação sexual desde a hora de trocar a fralda de uma criança. Na hora que está trocando a fralda, na hora que está manipulando, limpando, fazendo a higiene de uma criança, a gente faz com respeito, a gente pede licença, a gente conversa com a criança. E é naquele momento em que a gente está fazendo a higiene, a gente está educando, que a gente está dando respeito para aquele momento. Logo depois que a criança desfralda e que ela começa a usar o banheiro, o vaso sanitário, a gente pergunta se ela quer ajuda ou se ela já consegue ter uma autonomia para fazer a higiene dela sozinha. E nesse momento a gente está dando intenção para aquilo, ao mesmo tempo falando. Sempre que precisa. Então, não é um tema. Agora vamos falar de educação sexual, crianças de 3 anos, sentem aqui. Não é assim, né? A gente inclui a educação sexual a todo momento. Na hora que ela está se limpando, fazendo a higiene, a gente lembra, Grazi, na sua vulva. Ah, mas o que é vulva? Ah, como é que você chama? Ah, é perereca. Então, na sua vulva, que se chama de perereca, que eu já aprendi com você que tem que acolher, só você mexe.
Então, se para mexer, tem que mexer com a mão limpa. E assim a gente vai trazendo para o universo pedagógico, para o universo educacional, a inclusão desse tema. Que, claro, que com crianças pequenas não é um assunto, né? Não está ali na pauta do dia, mas ela tem que estar na pauta do dia todos os dias. Na Porque forma é de... transversal, né, Adri? Claro, porque é transversal e porque é necessário. É necessário a criança saber que ela precisa proteger o seu corpo. É necessário a criança saber que ela tem que ter os cuidados com esse corpo e que algumas regiões do seu corpo, alguns órgãos do seu corpo, são íntimos, são só dela. Sim. E assim ela já vai criando essa consciência e assim ela já vai desenvolvendo essa percepção desse corpo. E na hora que alguém de fora ou de dentro, porque na maioria das vezes é de dentro de casa, manipula, ela já acha estranho. E aí, tá aqui a escola de braços abertos para ouvir, escuta, legítima, prof, o meu tio mexeu na minha pepeca. Opa! Aí a escola já tem todo o arsenal também preparada, a escola é preparada, escola como a nossa, que tem orientação sexual, educação sexual no projeto pedagógico, já sabe que isso é um sinal de alerta. Já sabe que tem que chamar a família. Já sabe que tem que conversar com a criança, abordar ela de uma forma diferenciada. Já tem que começar a perceber outras mudanças no seu comportamento. E aí a gente começa a fazer uma leitura global da criança para poder, eventualmente, encaminhar, sim, para os órgãos competentes, Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Claro, tu sabe, né? Nossa audiência que sabe que o meu irmão foi promotor da infância e juventude durante praticamente a sua carreira inteira no Ministério Público. E isso é uma coisa que está no nosso DNA, né? Falar e levar aos órgãos competentes de forma correta quando situações dessas acontecem. Mas, Grazi, a chave de tudo que nós estamos falando é educação sexual intencional. Acho que isso é perfeito. Queria que tu falasse mais um pouquinho a respeito disso. Então, é bem por aí. E eu acho que, assim, as famílias, né, de uma forma geral, e a escola tem que estar atenta às mudanças, né? A criança, quando ela muda de um momento para o outro, né? Ou começa a comer demais, ou começa a querer só dormir, ou começa só a chorar, ou começa a querer só brincar e não quer fazer as atividades, algo está por trás. Então a gente tem que ter esse olhar sempre atento. Que mudança é essa tão brusca, né? De uma hora para outra, né? A questão de ficar sempre mexendo no órgão sexual, porque pode ter machucado, né? Ela também pode ter criado ali alguma infecção, então também machuca, também dói, né? Ela pode também estar sentindo estímulo, então ela pode ficar ali só roçando porque é bom, porque é prazeroso, ok. Mas quando ela fica muito só fazendo isso, né? É prejudicial, então tem algo sempre por trás. Então a gente tem que estar muito antenado para os sinais que a criança nos dá. E quando a escola detecta isso, né, é muito importante, e eu acho interessante, sabe, Adri, quando a gente percebe que 90% desses estupradores são de muito próximo da família, né? São pessoas de dentro dessa família, são amigos próximos, são tios, são padrastos, são pais, né? Inclusive até mães. Infelizmente, um número reduzido, mas tem, né? O quanto que a gente precisa ter esse olhar também para perceber a quem que a escola vai procurar, né? Já que é uma pessoa muito próxima, né? Eu tive um caso de uma aluna que, ao falar com o pai sobre essa situação que o pai fez, tirou da escola. Então, tira da escola e leva para outra escola. Então, a gente também tem que observar isso. E, geralmente, as orientações que eu dou é assim, observou alguma mudança, né? Percebeu, a criança falou, como é o caso dessa questão que a gente trouxe hoje, né? A criança falou que estavam mexendo na pepeca ou no pipi, ficar atento, pedir para desenhar, chamar a psicóloga da escola, juntamente, então, a equipe, né?
da escola multidisciplinar vai acompanhar aquela criança, não por muito tempo, obviamente, né? Porque tem que ser algo Sim. rápido para ver a quem comunicar e, caso contrário, se não tiver dúvidas, né, referente a quem é esse abusador, vai ter que chamar um órgão competente que possa estar intervindo, né? Infelizmente. E aí, quando tu coloca assim que nós precisamos de educação sexual, nós precisamos. Porque casos como esse, agora que repercutiram nesse nível, né, nacional e internacional, já acontecem há muito tempo. Por exemplo, criança dos 13, pré-adolescentes, né, dos 13 aos 16 anos grávida, parece que já virou balela, normal. Agora está começando a nos chocar o quê? Criança com 10, 11 anos, né? No ano retrasado, fui dar uma palestra numa escola aqui da Palhoça, uma escola muito grande, e tinham seis, tá bom, né? 4 adolescentes grávidas e uma criança de 10 anos. Eu olhei para aqueles professores e eu disse, gente, tem alguma coisa errada, vocês não acham? A minha formação era um dia de formação para eles. Vocês não acham? 5 grávidas, uma criança de 10 anos? Né? Então, o que a escola está fazendo? Né? Porque a escola, não a detentora do saber, mas é aquele lugar, né, onde se busca o conhecimento, e partindo do princípio que nós podemos ter pais com formação, né, com mais ou menos formação, a escola é esse núcleo que vai ter que buscar as famílias e levar. Então, assim, quantas coisas a gente pode estar fazendo, né, a escola com a família, seja levar um livro infantil. E aí tem alguns livros, né, que a gente pode depois indicar. Sim. Levar para casa para orientar esses pais, pedir para o pai contar para a criança, né? Seja uma brincadeira. Hoje, inclusive, trouxe uma, tu fizesse a tua, não? Não fiz a minha, não deu tempo. Loucura, eu também, né? Eu inventei, gente, né? Eu já fui professora de educação infantil e sempre amei mesmo trabalhar com, como é que se diz? Com lúdico, né? Com lúdico, mas não só, mas com a questão do fazer, ai, gente, tá me faltando a palavra. Do manipulativo? Já fiz várias coisas. Hã? Do manipulativo? Não, falando de, eu já tive uma microempresa de festas infantis, coisas manuais, sempre gostei de fazer artesanatos, coisas manuais, sempre, a vida inteira. Fiz várias coisas na minha vida, então eu sempre adorei. Isso aqui eu coloquei até no meu stories ontem, né? Para vocês terem uma ideia, peguei uma luva que tinha em casa, com um pedaço de papel. Gente, esses papéis aqui, esse aqui de pão, esse aqui de uma pastinha, que eu não tinha nada em casa, né? E fui fazendo, aí colei, então, muito simples, fiz, só para dizer o quê? Que dá para fazer e dá pra gente. Agora, cantar é que é, né? Deixa eu ver. Eu pensei que tu ia cantar comigo, sua danada. Eu pensei que você ia cantar comigo. A gente tem aqui o meu amigo que é cantor, o Zeca. Ele pode, de repente, cantar essa música pra gente em um outro momento. Zeca, tá aí? Então tá ótimo, então combinado. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou fazer aqui, há de quem estiver rindo, né? Então é assim, né? Tô colando aqui, né? Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas, daí tá aqui, né? E uma delas fica bem embaixo da barriguinha. Nelas ninguém pode tocar. Ai, meu Deus. Não, ai, tinhas que ter ensaiado com alguém, né? Não, mas eu não. Nelas ninguém pode tocar. Se não tiver a minha permissão, se eu desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo para a mamãe contar, né? Então eu vou ler que é melhor porque tá horrível. Se não resolver, né? Eu tenho que pensar. Então tu vai cantando para a criança. Quem é a pessoa que pode ajudar? Aí vem. Deixa eu ver, cadê a titia? Titia, vovó, professora ou irmão, um deles terá a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer. Nisso e naquilo ninguém pode mexer. Nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode mexer.
porque eu sou corajoso e não aceito, não. Então, assim, gente, de forma simples, eu vou disponibilizar... Ai, tá uma lindeza. Adorei, adorei. Muito legal. Mas assim, ó, de forma muito simples, a escola pode fazer, a família pode fazer com os menores, e dizer assim, eu vou disponibilizar depois o link que tem a música no YouTube, que fica muito mais fácil do cantar com a criança ouvindo, né? O tchan, tchan, tchan. Tem também o manual para fazer os bonequinhos ali, tudo para cortar, então os moldes, então é tudo muito simples. Então, assim, a gente tem materiais para trabalhar com as crianças. Tem outras musiquinhas, tem outros livros, tem outras coisas que com certeza dá para fazer de forma lúdica. E eu adorei, Adri, quando tu colocou assim, ó, nós não vamos sentar aqui agora, pessoal, vamos sentar aqui, vamos falar de educação sexual. Porque eu acho que essa ideia, né, que os pais têm, né, ou as famílias têm, algumas pessoas têm, né, ideia. Porque como a Dani está colocando aqui, ó, a Dani Loyola e César Livre está colocando que a educação sexual deveria, sim, fazer parte do ensino fundamental. E mais, né, porque como é que ela faz, né? Ela está colocando ali no currículo. Sim, isso já está por lei previsto que ela deve fazer parte. Inclusive, os parâmetros curriculares nacionais vai trazer de forma transversal, né? Então, sem ter uma disciplina obrigatória, mas como a Adri acabou de colocar, né? Da gente ir falando e ir abordando essas questões. Sim, uma outra questão também que eu queria te colocar. Pode. Não, quando tu fores colocar, te falar que quando a escola não tem na sua política pedagógica, a gente tem alguns professores aqui de outras escolas, a diretora não tem né, a escola não tem na sua política pedagógica educação sexual. Sim. Poxa, mas na hora, além de tu trabalhar isso de forma transversal nesse tempo todo, chegar e na hora que for falar sobre o corpo humano, falar sobre os órgãos genitais. Falar sobre os cuidados, falar sobre a proteção. Tu não precisa ter uma cartilha pronta para falar sobre educação sexual, Grazi. E você que é doutora, me corrige se eu estiver errada. Às vezes a gente fica, né, a professora fica muito preocupada, puxa, mas isso não faz parte do projeto político-pedagógico da escola? O que a minha diretora vai falar se me pegar falando sobre isso? Surgiu um tema, meu aluno perguntou, e agora, que é o tema da nossa live, né? Fale, acolha, né? Acho que o mais importante de toda a questão da orientação, da educação sexual, é o acolhimento. Se a criança não sentir confiança na família e na escola para abordar esse assunto, ela vai continuar levando a ideia de que isso é feio, de que isso não se fala, de que ela vai apanhar, de que ela vai ser punida, vai ser oprimida. Então, o acolhimento é a chave para a prevenção e as abordagens sutis são, sem dúvida, as melhores estratégias, né, para se falar sobre esse assunto. Mas a gente não precisa esperar uma cartilha pronta. Me corrigir, Grazi, errada. E até porque não tem, né? Não tem, assim, algo que diz, faça assim, faça assado, não. Inclusive, aqui, quando eu pensei, porque eu fiz tal e qual modelo, depois eu vou colocar ali com as referências, eu pensei, se eu tiver uma filha menina, eu vou desenhar aqui a vulvinha. Uma coisa que é bonita, gente, não é feia. Se eu tiver um menino, eu vou botar o pênis, né? Então, eu já faria diferente, eu já colocaria as partes como porque faz parte do corpo. Então, não tem por que a gente criar tabu a partir daqui. Mas como a gente está de uma forma geral e eu fiz igual, eu também não sabia desenhar o pênis, eu disse, ai, Jesus da minha alma, se eu vou fazer, como é que vai ser? O pé aqui tá a coisa mais linda, né? Mas, enfim. Mas eu faria dessa forma, entendeu? De acordo com o meu filho, para mostrar mesmo que é isso, né? E as partes íntimas tem mais, né? Tem o bumbum. Aqui também pode generalizar, que não é só a vulva, né? Tem a questão do bumbum, né? Do ânus. Tem a questão dos seios, dos mamilos, a boca. Quem pode beijar na tua boca, né? Então, por isso que eu também não sou a favor dos beijos entre pai e mãe, sabe? Que eu acho que é uma aproximação ali, que ele meio que se confunde no que é permitido e no que não é, né? É banalizar essa questão do beijo, que é algo íntimo, né? Boca com boca.
Mas são muitas as questões, eu acho muito interessante. Eu estou aqui com o professor Antunes, foi meu aluno no, no Centro Universitário Municipal de São José, né, hoje pedagogo, formado especialista em gênero, tem feito um trabalho lindo, Legal. que ele também levou para a escola com esses aprendizados, né? Ele levou para a escola, para o projeto político-pedagógico da escola, também começar a abordar essas questões. Se eu estiver errada, Leandro, tu me corrige, por favor. Então, assim, ele também está levando, né? Ele recém-formado, acho que faz no máximo 2 anos, acho que um ano e pouco, e já está levando para a escola essas questões. Então, nós precisamos dialogar, né? E se a gente não acolher, como tu bem colocaste, Adri, se a gente não dialogar, porque eu entendo a educação sexual como algo dialógico, né? Como algo que tem que ter a sensibilidade para esse tema, porque é aquela coisa, se eu não me sinto à vontade enquanto mãe, pai, enfim, família, se a escola não se sente, ela vai ter que buscar alguém para dar resposta para essas crianças. Porque se ela não buscar conosco, ela vai buscar em outro lugar. Ou a gente vai continuar com esse número exorbitante, né? Da quantidade, assim, de... Que é louca, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui os dados para mostrar para vocês, que já foi falado até no outro, 180 estupros por dia no Brasil. É muito Nós assustador. tivemos um crescimento de 4,1% anterior à pandemia, esses dados. Imagina agora, que a gente já sabe que está mais Muito pior, assustador. né? Desses É muito... estupros, 81,8% são do sexo feminino, né? 53, mais da metade, tinham até 13 anos de idade. Isso é chocante, né? É chocante. Não, é chocante. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. 4 por muito hora. chocante. É muito. Então, assim, dá pra gente ficar ainda com os braços cruzados? Não Sim. dá. Não Não dá. é possível, não é Não é possível. possível. E acho que a escola é uma instituição poderosa, né, de formação e de Sim, informação. sim. Nós, no Dom Rafael, a gente tem uma abordagem muito próxima dos pais, né? Não é estranho para as famílias elas serem convidadas a vir conversar com a gente a respeito dos assuntos, né? Diversos, incluindo assuntos de cunho sexual. Quando a Sim, gente nota né, criança ensimesmada, quando a gente nota uma criança irritada, quando a gente nota uma criança que fugiu dos padrões e comportamentais, que perdeu o seu filtro, né? Enfim, a gente já teve, sim, abordagens desse sentido. E como tu já falou, os pais geralmente tiram a criança da escola, uhum, mas a escola vai prestar denúncia. A uhum, escola vai levar ao conhecimento dos órgãos competentes. sim, Então, a gente não se cala, né? A escola tem uma parceria muito intensa com os órgãos competentes para poder tanto receber orientações quanto apresentar as queixas que a gente acha que são necessárias uhum, em uhum, detrimento da saúde da criança, né? uhum. Então, é, é lógico que é um assunto agora que está em voga. Daqui a pouco, infelizmente, ele vai ser esquecido e volta a ser tabu, né? Uhum, uhum. Agora, os pais às vezes falam, graças a Deus que lá na escola falam sobre isso. Eu tô tranquilo aqui, né? Quando não, Deveria ser como se isso, fala, né? Os como pais falar. deveriam exigir. Foi isso ainda ontem, falando com o promotor Murilo, dizendo, sim, tem que ter um projeto obrigando, né, as escolas de educação sexual e as famílias a abordarem, porque os dados estão aí, tem que fazer alguma coisa. Eu ainda ontem estava falando sobre isso. Agora, uma outra questão que me chama muita atenção, quando a gente vê que 90% dos dados desses estupradores são homens, né? E a gente também tem os dados, ontem também trouxe esses dados, 11,5 milhões, né, de crianças não tem a paternidade, né, não tem a presença, a paternidade ativa.
né? Não tem esses pais presentes, assim, o que que a gente está errando na educação dos nossos filhos, né? O que que a gente está errando? O que que a sociedade está errando na educação dos seus filhos? O que que a escola está errando? Por que que são homens, né? Que masculinidade tóxica é essa que está cumprimentando, meu Deus, faltou a palavra, que tá complicando, né, o crescimento dessas crianças. Que homens são esses que a gente está colocando na sociedade? Por que que eles tudo pode? Aí eu vou voltar naquela questão novamente de dizer, a menina ainda hoje é vista como quem? O sexo frágil. A que demonstra as emoções, né? Aqui tá sempre, é muito delicada, a que tem que cruzar as perninhas e sim, senhor, mano, né? É a que vai brincar com a loucinha, é a que vai arrumar a casinha, né? É a que vai fazer as coisinhas assim. E o homem vai o quê? Brincar de luta, é o todo-poderoso, é o empoderado, né? Tá ali fazendo mil e uma coisas, né? Então, assim, não dá mais para separar nem o que é de menino, nem o que é de menina. Eu acho que, assim, por mais que ainda a gente veja, né, algumas loucuras do tipo rosa é para menina e azul é para o menino, essas coisas loucas da vida, me frustra, porque eu estou falando sobre isso há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. Então, tu fica batendo nisso, nisso, nisso. Exatamente, o professor está colocando ali, Antônio, os meninos não choram, os meninos não demonstram, não podem demonstrar sentimentos, os meninos são os valentes, né? Os poderosos, né? Quanto que eles também sofrem com isso, né? Muito. Era exatamente o que eu ia falar, Grazi. Essa cobrança de uma masculinidade padronizada e sexista, ela é um fardo para os meninos. Ela não, e a gente percebe isso enquanto a criança, enquanto o menino é criança, né? Que eles começam com esse discurso ainda de uma forma muito sutil. Lá no nosso espaço, isso não acontece. Então, aqui as minhas professoras, a minha equipe, que não me deixa mentir. Lá não acontece. No momento em que a gente identifica um bullying, que pra gente é bullying nesse sentido, a gente já corta imediatamente. Isso não se a gente não fomenta isso, a gente não alimenta isso, pelo contrário, a gente repudia esse tipo de situação, né? E só que nós temos exemplos nos nossos próprios governantes, né? Que são formadores de opinião, principalmente do senso comum, estão trazendo esse retrocesso junto com tantos outros, esse retrocesso para a nossa vida, para dentro da nossa casa. E a gente, escola, tá assim, ó. Quanto mais agora limitados por causa da pandemia, e a gente tem um cano de esgoto que é a televisão, trazendo tudo para dentro da nossa casa, reforçando esse machismo exacerbado, arma e entre outras coisas, entre outras, porque preconceito ele não é um preconceito, né? Quem é preconceituoso com tudo. É com mulher, é com preto, é com pobre, é com japonês, é com tudo. Uma pessoa preconceituosa, ela não é preconceituosa só com uma situação. Então, esse preconceituoso está vindo empoderado para a nossa vida. E pais que estavam questionando no passado, será que a escola tem razão? Será que eu faço uma reflexão diferente? Agora estão achando que estavam certos. E a gente percebe isso em discursos sutis, né? De que eles ganharam ganharam uma força extra. E a gente está tentando agora, limitado, né, na nossa interferência como escola, a gente está tentando reforçar outros valores. O empoderamento feminino, tem gente que ri, fala, olha, lá vem elas empoderadas, ó. Hoje eu vim até de coração aqui, sou bem empoderada. Estão vindo. E como se isso fosse uma brincadeira, uma coisa pejorativa, uma coisa que passa. Não, daqui a pouco ela esquece, daqui a pouco passa. Então, o nosso movimento como mulher, o nosso movimento também como formadora de opinião, ele tem que ser cada vez mais reforçado, ele tem que ser cada vez mais consistente, ele tem que ser cada vez mais declarado para poder essa menina
que está vindo agora, né? A gente já está sofrendo essa interferência há alguns anos, e agora a gente vai ter o trabalho de desconstruir isso, desconstruir, que eu acho que é mais complicado, né? Mas a gente está aqui, a escola está aqui, preparada para esse discurso, preparada para trazer para o dia a dia da criança essa proteção. Proteção, prevenção, como tu falaste no início, né? A prevenção, ela protege, ela não precisa remediar. Tu falou muito bem, uma terapeuta é procurada depois que o mal acontece. Sim. E antes, né? E antes, o que a gente pode fazer? Em casa, Grazi, é muito simples da família ajudar, né? Desde a hora de nomear corretamente os órgãos da criança e falar como um mantra, ó, aqui ninguém mexe, só você. E quando for mexer, eu tenho uma filha de 3 anos, né? A minha filha de 6 anos já tá bem letrada disso. Mas a minha filha de 3 anos, eu falo para ela, Rafa, agora a mamãe vai limpar a sua vulva, tá bom? Mas, ó, quem mexe na vulva é você. Ela é mamãe. Então, isso já é um mantra para elas, porque eu sei o quanto isso é relevante e empodera elas depois. Então, escola fazendo a mesma coisa, família fazendo a mesma coisa, a gente tem uma chance, porque nós não podemos interferir no doente, no estuprador, no pedófilo. A gente não pode interferir nele, a cabeça dele já é doente, né? Então, não há nada que a gente possa fazer. A gente pode fazer com a criança. Com a vítima em potencial, empoderando ela disso, trabalhando com ela dessa forma sutil, né? Encorajando ela a falar, como o teu bonequinho mostrou, encorajando, porque a gente vai precisar encorajar, porque infelizmente dentro de casa esse assunto não é natural como deveria ser. Eu e a Mari estávamos falando antes, né, que escola e família, e a Mari, como tem essa formação, a nossa coordenadora, a gente estava falando, né, escola e família trabalhando com naturalidade sobre esse assunto. É um ideal, né, Grazi? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu amo trabalhar com as famílias, né? Eu amo trabalhar com os professores. Na verdade, eu amo trabalhar com a questão da educação sexual. Esse é o meu sonho. Agora, eu amo abordar isso com as famílias. Eu acho que aqueles que não sabem, que não se sentem à vontade, têm que buscar a formação, né? Então, aí os meus cursos, para quem quiser fazer, tanto na infância como na adolescência, eu acho que contribui, não necessariamente comigo, busque uma outra formação com outra pessoa, né? As escolas, enfim. Porque a gente tem que mudar essa construção, né? E aí, como tu disseste, essa desconstrução é mais difícil, dessa masculinidade tóxica, né? Nós precisamos de uma masculinidade que contribua com a equidade de gênero, né? Então, meninas e meninos vão ser empoderados os dois juntos, não é nem mais para um nem mais para o outro, né? Ambos podem fazer as mesmas coisas se desejarem. Então, nós precisamos acolher dessa forma as nossas crianças para que elas mesmas se conheçam e desfrutem, né, de todos os conhecimentos que a vida vai lhe proporcionar. E sempre com segurança, né? Então, nós precisamos realmente e fazer com que essa masculinidade ela seja cada vez, né, regredida, seja uma masculinidade amorosa, como diria Paulo Freire, né, na questão da amorosidade nas relações. Não é só para uns, são para todos, né? Então, homens também podem demonstrar os seus sentimentos, né? Homens sim choram, homens também brincam de boneca, né? Homens também brincam de casinha, vão lavar a loucinha. Ontem ainda ali no Facebook de um pesquisador também da área, um moçambicano, a pergunta dele no Facebook era: você acha que o homem deve ajudar nas tarefas da casa? Eu coloquei para ele: que pergunta é essa, ajudar? Né? Porque a mulher tem que fazer, daí foi uma provocação que ele fez, né? E ele tomou uns pau lá, foi bem bom. Teve algumas mulheres que isso de ajudar, né? Aí no mínimo vai limpar tuas coisas. Teve uma que colocou assim: geralmente os que mais fazem bagunça são os homens. Então, né?
Mas independente disso, não é ajudar, é contribuir, né? Essa masculinidade que contribui, né? E aí falando de uma paternidade ativa, aí vem a questão do namoro na infância, né? Nós não vamos, criança não namora, gente. Criança não namora, né? E aí a gente vai, é preciso desconstruir muitas coisas, muitas coisas. Deixa eu ver o que estão colocando aqui agora. A Dani, que é uma amada, está colocando assim, devemos mudar o hábito de brincar que crianças namoram. Exatamente. Acaba que as pessoas sexualizam relações de amizade infantil. Eu até fiz um post sobre isso, falando sobre o namoro na infância, entre aspas, né? Que realmente criança não namora, é um amigo especial, né? Então, colocar isso para a criança. A atividade do namoro, vamos chamar assim, o namoro é para gente adulta. É pra gente grande, que ela vai namorar um dia se ela quiser, mas nesse momento não. Eu tenho a mamãe, o papai tem amigos especiais. Eu gosto mais do ciclano do que do beltrano, porque o ciclano é assim, assim, assado, tá mais próximo da mamãe, né? Ele também pode ter amiguinhos especiais, mas são amigos, né? Não tem namoro. A Bruna, minha prima que tá aqui, querida, aqui em casa apenas desenhos e selecionados. Não assistimos TV, novelas, filmes adultos, apenas adultos assistem. Porque a gente tem que realmente privar, né? E quando acontecer, tem muitos adultos que assistem novela, as cenas de novelas não são adequadas para as crianças, mas se assistiram, se presenciaram, aproveite os momentos para discutir realmente o que é. Porque aquilo não são cenas. E aí nós temos os jovens cada vez mais buscando pela pornografia. Nós temos muitas coisas, assim, são tantos temas, né? Nós já estamos para o final da nossa live, mas assim, são muitos temas, né? As crianças querem respostas e não podemos deixar, a Lene, deixar de dar essas respostas. E são mais, com certeza, né, Adri? Com certeza. Tem muitas questões aí sendo colocadas, que coisa boa dessa participação. Porque assim, né, Grazi, quando essas respostas elas geram outras dúvidas, né? Quando são respostas evasivas ou quando não são respostas genuínas, Sim. elas, como tu falou, a criança vai buscar essa informação em qualquer outro lugar, que seja em casa, que seja na escola. Eu sempre falo para as meninas, né, para as minhas professoras. Às vezes surge a dúvida, ai, Adri, o fulano pediu para o cicrano baixar a calça, né? Queria ver o pênis, queria ver o bumbum, queria mexer, faz parte, queria mexer. E aí, inocentemente, chegou em casa, a criança chega em casa e falou, mãe, hoje eu pedi para a Grazi deixar eu ver a pepeca dela. E aí, no lugar da família tomar posse daquela dúvida e já engatar uma educação direcionada, intencional, entra em desespero, faz tudo errado, ainda condena todo mundo e erotiza a cena e fica um pandemônio que depois é difícil de reverter. A impressão que a criança já tem daquilo já é totalmente equivocada. Então, eu queria que tu falasse agora, nos minutos finais, sobre essas cenas que aparecem na escola. E eu sempre falo, que bom que apareceu na escola. É sinal de confiança. É lá que tudo realmente deve ser esclarecido. Que bom que a gente está aqui preparada, disponível, pronta, com energia, com vontade para falar sobre esse assunto, formada. Nós somos formadas, nós temos formação adequada. Não chegue em casa e ferra tudo isso, Grazi. Fala um pouquinho pra gente, para as mães que estão ouvindo, se um dia ouvirem isso, como é que tem que fazer? Primeiro, né, toda pergunta que a criança nos traz, seja para a escola ou para a família, ela tem que devolver essa pergunta para a criança. O que você sabe sobre isso? O que aconteceu? Né? E tenta perceber o que a criança sabe sobre aquele assunto, tenta perceber o contexto daquela situação. Agora, querer espiar, seja pela porta do banheiro, seja baixando calcinha, cueca, né? O que tem por trás, o que tem por baixo, é normal. Eles querem perceber, eles querem
identificar, por que que eu tenho, né, o pênis, por que que eu tenho vulva, né, qual é o tamanho disso, por que que o do papai é maior, por que que o meu é pequeno. Então, são questões naturais, né, das crianças, da descoberta, faz parte da descoberta deles. Então, assim, quando a criança leva para casa, foi bem como tu disseste, acolhe, tenta, né, se inteirar daquela situação, leva para a escola, conversa com a escola, aconteceu assim, eu entendo que é natural da idade, e vai percebendo. Gente, na época que eu dava muitos anos, muito, né, uns 20 anos atrás, dava aula na educação infantil, peguei 2 alunos brincando de papai e mamãe, um em cima do outro, na casinha de boneca, né, é normal, porque provavelmente eles viram uma novela, num filminho ou em casa, e eles estão lá brincando bem escondidinhos, né? E você já sabe, né? Quanto mais escondidinho, melhor. Então, bem escondidinho, porque eles também já sabem que isso não é permitido. Mas a partir do momento que você chega lá na casinha e viu, digamos, papai e mamãe, né? A brincadeira deles era de papai e mamãe, né? Ah, estão brincando de papai e mamãe, mas agora é o momento, vamos lá brincar com todos os amiguinhos. Então, assim, você leva com naturalidade, né? Para tirar daquele contexto, ou tenta saber também, porque daí tem que ficar ligado, né? Se já aconteceu alguma situação como essa, são sinais também que a criança vai nos dando. Pode ser só por uma cena de novela, pode ter presenciado em casa, eu vou pedir para os pais, né? Só guardar essa questão mais íntima, porque realmente tem que ter esse cuidado, e também perceber se aquelas crianças estão tendo alguma questão, né, de abuso que também possa estar sofrendo, né? Mas se é uma brincadeira de criança, é brincadeira de papai e mamãe, gente. Vão brincar de papai e mamãe, vão brincar de comidinha, vão brincar de filhinho. O menino quer pegar a boneca, ele vai brincar de papai, vai brincar de titio, ele vai brincar de qualquer coisa que ele queira brincar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com naturalidade essas questões. Não pode apavorar. E hoje em dia, com internet, com muitas informações, né? Se tu souber onde buscar, essas questões lúdicas. Gente, isso aqui hoje eu fiz meia hora, eu acho, talvez. Isso, rapidinho. Tu faz, e aí, né, tu brinca com teu filhinho, tu adequa, tu faz livrinhos de história, tu não precisa mais comprar o livro, não que não seja importante, acho que sim, né, a pessoa que pode, mas no caso agora de pandemia, tu vai no YouTube, tu vai no Instagram da Fafá Conta, histórias fantásticas, pessoas cantando maravilhosamente bem, né, várias histórias, então assim, tu tem muito hoje para trabalhar essas questões, a gente só não pode ficar fazendo o que não está vendo, né? Essa questão de fechar os olhos não dá mais, gente. Nunca deu, na verdade, né? Nunca deu. E eu acho que eu falo de cadeirinha, né? Fui uma mãe adolescente aos 16 anos, perdi a minha mãe aos 13, então por isso que eu fui para essa área, por isso que eu me proponho, né, a trabalhar a temática e ajudar, né, as famílias, professores, né, crianças e adolescentes, justamente por isso, por não querer que se repita. Então, me faltou a mãe e eu tive, né, um filho aos 17 anos e o segundo aos 19 anos. Hoje estão enormes, né? 2 homens. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil. Pulei uma fase da minha vida, foi muito difícil, que eu não desejo, né? Que eu acho que tudo tem a seu tempo. Mas eu acho que tem muitas possibilidades, e a escola Dom Rafael, o Colégio Dom Rafael está de parabéns, por isso que é uma maravilha dialogar contigo, sabe, Ada? Porque é muito bom, eu me encho de orgulho de saber assim, nossa, nós somos amigas, né? Para quem não sabe, nós fizemos o curso, né? Psicopedagogia juntas. Então, assim, eu fico muito feliz de a gente estar na mesma linha de pensamentos, construímos juntas conhecimento, né? Estamos preocupadas, né, com as famílias, estamos preocupadas com as crianças, estamos fazendo um trabalho sério e cada vez mais. Eu quero fazer milhões de lives contigo.
Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer. Eu amo falar de boas práticas, eu amo falar sobre assuntos relevantes, não me intimido com polêmicas. Eu acho que a gente está aqui para prestar um serviço, né? Um serviço para a nossa comunidade, um serviço de vida para as nossas crianças, responsabilidade social, responsabilidade de vida. Então, a gente não foge à nossa responsabilidade. A nossa pós juntas foi um presente de Deus. Ter tu na minha vida, tu é maravilhosa. Eu também tenho muito orgulho de ti, muito orgulho. Muito orgulho da nossa amizade, desses anos todos. E a nossa boa prática, nossas boas práticas reverberam na nossa comunidade escolar, né? Reverberam para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente influencia. Vai ser sempre um prazer estar aqui contigo, Grazi, falando sobre isso. Eu convido todos a entrarem, né, no teu Instagram, te seguirem e verem tantos cursos, tantas coisas incríveis que tu fazes em detrimento desse assunto tão delicado e tão importante. Obrigada, Amanda. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós vamos ter que encerrar. Já está acabando, senão a gente não salva essa live, é uma pena. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada a todos os presentes, né? Quero dizer que a live ela fica salva lá no IGVT do Insta, então dá para compartilhar, dá para mostrar para outras pessoas. Convidem mais pessoas que possam se interessar por esse tema. Se não se interessam, façam se interessar, porque é importante. Aquelas pessoas que têm crianças, adolescentes, é por aí. Então, um beijo grande, ó. Ó, quem vai com vocês. Foi um prazer. Adorei. Adorei. Boa noite. Vamos trabalhar aí com as crianças. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Convidem mais pessoas que possam se interessar por esse tema. Se não se interessam, façam se interessar, porque é importante. Aquelas pessoas que têm crianças, adolescentes, é por aí. Então, um beijo grande, ó. Ó, quem vai com vocês. Foi um prazer. Adorei. Adorei. Boa noite. Boa Vamos noite trabalhar aí com as crianças. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite.